16, nós vamos ver aqui a última instrução do Senhor, antes dele subir aos céus, para os seus discípulos. Nós que somos servos do Senhor também fazemos parte dessa instrução. E meditando na palavra do Senhor é a maneira que Deus ele quer que a gente viva, é a maneira que Jesus quer que a gente prossiga aqui na face da terra. E nós vamos pegar aí no versículo 15 em diante, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, que diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, qual é a maior pregação do Evangelho hoje? Você já parou para pensar nisso? Ah, pastor, a maior pregação do Evangelho hoje é aquele pregador X, né? Nós tivemos grandes pregadores ao longo dos anos, né? Billy Graham é o mais famoso, né? Pregou o Evangelho até o último dia, o Kenneth Hagin, T.R. Osborne, né? Temos muitos nomes aí, e ainda na atualidade o missionário R.R. Soares, são grandes pregadores. Mas a maior pregação do mundo, irmãos, somos nós. Como assim, pastor? Nós que somos salvos pelo poder de Deus em Cristo Jesus. A maior obra realizada está no ser humano, quando ele muda de vida, quando ele sai de um caminho e ele começa a trilhar o caminho da salvação. Então nós nos tornamos como esses pregadores. Ah, não, pastor, eu não tenho chamado pastoral. Chamado é uma coisa, né? Às vezes você pode ter realmente um chamado pastoral, mas talvez o seu chamado seja outro chamado. Mas eu estou falando aqui de ordem, ela é mundial, ela é universal. Que ordem é essa? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pastor, como eu posso pregar o Evangelho se eu não tenho chamado? Vivemos. A maior pregação, ela é o exemplo. É a manifestação do poder de Deus em nós. Então, quando as pessoas começam a ver o Evangelho em nós, através do nosso modo de falar, do nosso modo de agir, do poder de Deus que opera em nós, nós estamos pregando o Evangelho. Pastor, se nada dessas coisas acontecem comigo, você não está fazendo a obra de Deus. Porque aqui a chamada, ela é universal, ela está dizendo: ide por todo mundo e pregai. Esse poder, pregar o quê? O poder de Deus, a liberdade que Ele nos dá. Acho que um dos maiores testemunhos quando você está pregando para alguém é uma conversa informal. Quando você está ali conversando, você começa a falar: olha, no passado eu tinha uma vida assim, assim, mas hoje, graças a Deus, minha vida é transformada. Eu de vez em quando pego, né, o Uber, eu sempre dou um jeitinho de puxar um assunto com o motorista. E assim, como eu faço viagem frequente, eu sempre encontro um ou outro. Ah, você é pastora? Pastora, e você? O que você é? Eu sempre jogo a pergunta de volta. Ah, eu era evangélico. Foi, era? Aí comecei a ter uma conversa. Eu já preguei, eu já doutrinei, já fui obreiro, já teve caso de eu pegar um Uber com esse pastor. E um dia eu falei para um deles assim, bem assim, ó, olhando no retrovisorzinho, falei para eles assim: você sabe que lá no inferno não existe esse pastor, né? Aí ele ficou vibrando assim, olhando para mim. E eu fui e falei: se você morre hoje sem voltar para Cristo, e se a sua condição for de chegar ao inferno, você vai chegar lá sendo conhecido como um pastor. Não existe ex-pastor. O chamado é sempre. Os dons, eles são o quê? Irrevogáveis. E eu aproveitei para pregar o Evangelho, como? E ensinando a pessoa a voltar para Jesus, mostrando que como é bom voltar com Jesus. Então, quando você faz isso, é uma conversa simples, sem precisar obrigar ninguém, né? Ah, você tem que ir para o Evangelho, você tem que fazer isso, você vai morrer, você vai para o inferno. Não. As pessoas, elas já são acusadas pelo inferno já no dia a dia. Elas não precisam de pessoas que condenem, elas precisam de pessoas que levem a palavra da esperança. O que é o Evangelho? O
O Evangelho significa o quê? Boa notícia. Se a pessoa quiser uma notícia, é só ela abrir um telejornal. É só ela ir para uma fila do banco, ela vai ver uma notícia ruim. Mas se ela quer coisas boas, ela tem que transmitir o que está dentro dela. O que está dentro dela? O reino de Deus. O reino de Deus já está dentro de nós, através de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Então nós temos condições de chegar em qualquer lugar e pregar a boa nova, a boa notícia, das coisas maravilhosas que Jesus fez, está fazendo e ainda há de fazer. Ah, pastor, mas eu não tenho tantos grandes testemunhos. Seu único testemunho recebe. E se você acha que falando o seu testemunho não vai convencer, você está certo, seu testemunho convence. Mas o Espírito Santo trabalha naquele testemunho para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito Santo começa a usar as palavras para tocar o quê? Fundo dentro do coração. Então às vezes nós estamos deixando de receber essa virtude de Deus por achar que não somos capazes de grandes obras. Pastor, eu queria contar mais testemunhos, mas ainda não vivi todos. Então comece a falar dos testemunhos da palavra. Comece a falar das grandezas de Deus. Irmãos, analisando a Bíblia, a coisa mais linda de se ver. Pena que ninguém gosta de estudar a Bíblia, né? Pena que as pessoas deixam para abrir a Bíblia só no dia de culto, né? Péssimo isso. Um hábito horrível. Ela deveria ter, né, o prazer de ter a leitura. Mas voltando aqui, analisando a maioria das orações que foram feitas na Bíblia, de grandes homens e mulheres de Deus que venceram na vida e geraram uma capacidade do poder de Deus imenso, quando elas começavam a orar, elas não chegavam diante de Deus como nós às vezes chegamos. Ah, Senhor, socorro, Senhor me dá, Senhor faz, Senhor olha isso, Senhor olha aquilo. Não. A primeira coisa que elas falavam era das grandezas de Deus. Elas davam testemunhos do poder de Deus. Senhor, o Senhor é grande em poder, suas mãos são poderosas, o Senhor livrou o teu povo no passado com mão forte lá do Egito, tirou o teu povo da escravidão. Aqueles grandes homens, né, as grandes pessoas que receberam da manifestação do poder de Deus, antes de pedir alguma coisa, elas reconheceram a grandeza de Deus. Aí está a resposta de muita oração não respondida. Ah, pastor, não entendi, eu oro, Deus não responde. Então, por que será que Deus não está cooperando conosco? O tema da mensagem de hoje é esse. Deus ele vai cooperar conosco. Amém? Então ele dá a instrução: pregai o Evangelho a toda criatura. Toda pessoa é digna de ouvir um testemunho. Seja seu, pessoal que Deus operou, ou seja, o testemunho da própria palavra de Deus. De homens e mulheres que foram curados, libertos, transformados. A pessoa não está procurando experiências de vida, ela está procurando testemunhos. O que fazia de Deus grande? Os testemunhos dos feitos dele. Ninguém ousava mexer com o povo de Israel quando o povo de Israel estava andando na direção de Deus. Não mexam com Israel, porque eles têm um Deus que é todo poderoso. Então, quando o povo de Deus começava a andar na direção, o povo dava testemunho, andando, já testemunhando da grandeza de Deus. E aí o 16 diz assim: quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Mas quem não crer será o quê? Condenado. A vida com Deus se baseia aqui, em acreditar quem é o Senhor, em acreditar de tal maneira a ponto de entregar a própria vida. E foi o que nós fizemos, graças a Deus, alguns anos atrás. Amém? Foi um apelo que foi feito, a pessoa me deu a mão, aceitou Jesus. Ou foi num momento difícil da vida que apresentaram Jesus e ela o conheceu, o recebeu. Coisa maravilhosa. Ela creu,
Ele creu de tal maneira, a tal ponto, que ela entregou a vida para Jesus. Foi lá, se batizou, né? Ofereceu o que ela era. E Jesus, Ele nos aceita como somos, mas Ele não deixa a gente do mesmo jeito. É impossível, porque Ele quer aprimorar. Então Ele começa a nos melhorar como pessoa, melhorar os nossos testemunhos. Ele começa a melhorar a nossa visão. Ele começa a trazer-nos para um novo caminho, nos mostra uma nova rotina de vida. Então ele vai dizendo, quem crê. Então a vida cristã se baseia na fé, irmãos. A maneira que você vai crendo é a maneira que o poder de Deus ele vai se manifestando e você vai o quê? Vai alcançando diante de Deus esses grandes testemunhos, né? Hoje nós estamos aqui na campanha da água, né? Ah, pastor, mas água não tem poder. Tem? Claro que tem, porque a água é uma criação de quem? De Deus. O que Deus diz lá em Êxodo 23, 25? Abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do vosso meio todas as enfermidades. Se a pessoa não crê que Deus ele pode abençoar um simples copo de água, irmãos, às vezes a gente abre a internet e vê cada asneira, né? De pessoas querendo convencer as pessoas que Deus não usa os veículos de fé. Ainda fazer chacota do povo de Deus. A internet está cheia disso. Para você ser abençoado, não precisa você consagrar um copo de água, né? Aí a pessoa não sabe nem o que ela fala. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que Ele abençoaria a nossa água. Às vezes, se eu for lá falar com alguém, aquela pessoa não vai crer. Mas se eu consagrar água ao Senhor, crendo que Ele pode usar essa água para tirar do nosso meio enfermidade e der essa água para alguém, o poder de Deus vai se manifestar. Amém? É igual Paulo. Paulo ele foi um grande missionário, irmãos. Foi um dos homens mais usados por Deus no Novo Testamento. Muito mais até que os próprios discípulos. E Paulo chegou no momento da vida dele que o diabo quis impedir essa missão, fazendo o quê? Prendendo Paulo. Foi lá, colocou Paulo encarcerado. Agora ele está preso, não vai poder curar ninguém. Ele está preso, agora vai poder fazer a obra de Deus. Mas toda a vida ela é um testemunho, até na prisão você cura. Até naquele lugar que você estiver ali, que o diabo quiser te aprisionar, aquilo ali vira um testemunho de vida. Sabe o que aconteceu? Paulo pregava com os prisioneiros. A Bíblia diz que Paulo cortava pedaços dos lenços e aventais que ele usava para poder distribuir para as pessoas que não podiam chegar até ele. Então levava-se um pedacinho de roupa, irmãos. Aí vem esse pessoal da internet que não tem compromisso e não tem testemunho com Deus, falar que Deus não precisa de um pedaço de pano para abençoar. Realmente Deus não precisa, mas é o veículo da nossa fé. Deus não precisava de um pedaço da veste de Paulo para poder curar alguém. Deus não precisava da sombra de Pedro para poder curar alguém, mas ele usava os veículos de fé. Então as pessoas hoje querem tirar o foco dos sinais e maravilhas que Deus quer operar. Então mas é um copo de água. A água por água eu bebo dentro da minha casa. Tem gente que fala isso, né? Lembra do Naamã? A gente está falando de Naamã essa semana, né? Lembra do Naamã? Você é para mim tomar banho no rio. Se esse é o compromisso da minha fé, tomar um banho no rio, eu tomo um banho no rio lá perto da minha casa. Pelo menos a água lá é limpinha. O rio é cristalino. Não precisa tomar banho nessa água suja, não. Nesse rio podre. Então, irmãos, tudo é um veículo da fé. Ele está dizendo aqui, quem crê, for batizado, será salvo, mas quem não crê, será o quê? Condenado. Qual é a condenação que o mundo tem? Viver longe da luz, irmãos. Viver sem direção, sem a manifestação do poder de Deus. As pessoas estão gritando por socorro e não são ouvidas, a ponto de lá tirar a própria vida. Pessoas que estão abandonando famílias por não ter direções para lutarem pelas suas próprias casas.
pessoas aceitando os infortúnios da vida, aceitando as doenças, as enfermidades. A condenação continua. 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Não está dizendo que o sinal vai seguir qualquer pessoa. O sinal vai seguir aquele que crê. Que sinal é esse, pastor? É o poder de Deus em ação. É o poder de Deus atuando. Olha aqui, ó. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão o quê? Demônios. Ah, não, a obra só Jesus fez, depois que ele morreu, foi para o céu, acabou. Não. Ele está nos dando o nome dele, para que ao nome dele nós possamos expelir demônios, curar enfermos, usar os veículos da fé, né? Como um simples copo d'água, um pedacinho de veste, tem a rosa consagrada, que seja um graveto, irmãos. Se a nossa fé está naquilo, o poder de Deus pode usar como um veículo, quem é o ser humano para dizer ao contrário? O ser humano não tem o que falar. Então a gente vê aí, irmãos, muita gente é para criticar. Tem muita gente que critica o trabalho que a igreja faz, né? Ah, esse monte de crente, né, vem fazendo esses trabalhos aí, com drogar, fazendo campanha na igreja. E eles, o que estão fazendo para melhorar o mundo? Nada. Estão contribuindo com quem? Com Satanás. Estava até contando com meu esposo um testemunho muito bonito que eu ouvi alguns meses atrás, de um pastor, né? Não é do nosso ministério, não. Esse pastor, ele, antes de chegar no Evangelho, ele teve uma vida errada. Né? Tinha lá os negócios que ele tinha que pagar a justiça. Se envolveu com quem não devia, fez o que não devia, mas conheceu Jesus. Conheceu Jesus e ele estava respondendo um processo judicial. Só que no meio desse processo, parece que o processo caducou. Depois fala que o nome não será depois de 5 anos caduca, né? Cuidado com esse negócio, né? Você lasca o diabo por aí. Mas vamos voltar aqui. E o processo caducou. Ele começou a fazer a obra, começou a ir de um estado para outro, e já tinha 15 anos dele fazendo a obra de Deus. E aí um dia o pastor líder chegou nos pastores e começou a falar de ter uma vida, né, no altar de Deus, sem ter nada para acorrentar. E aí ele foi e falou: pastor, pode ser que um dia eu esteja na igreja pregando o evangelho e caia um carro de polícia na porta querendo me prender. Aí o pastor virou para ele e falou assim: mas você fez alguma coisa errada? Ele falou: no meu passado, sim, mas tem 15 anos que eu estou fazendo a obra de Deus, não mexo com coisa errada. Até onde eu saiba, não tem mais nada na justiça. Mas se acontecer de parar um carro de polícia na porta da igreja querendo me levar e a justiça disser eu tenho algo a pagar, eu vou de todo o coração. Mas que ele estava prevendo, né, irmãos? Passou uns 3 meses, quando ele estava terminando o culto, parou um carro de polícia na porta da igreja. Fulano de tal, eu mesmo. Aqui tem uma intimação. Chegou uma intimação aqui para você está devendo o processo tal, do ano tal. Aí não tem problema não, eu vou me apresentar. E foi lá que se apresentou na audiência. Por conta dele estar mudando de estado frequentemente em cada igreja, quando a justiça acionou para ele responder o processo, os oficiais de justiça não encontravam, porque ele não encontrava endereço. Mas parece que alguém denunciou: agora ele é pastor, né? Pode ir lá na igreja tal que ele está lá. Ele falou: não, eu vou lá, vou me apresentar. E aí a justiça entendeu que aqueles 15 anos que ele foi ali fazendo a obra, eram os 15 anos que ele tinha que pagar, né? Então a justiça determinou que ele fosse preso novamente. E ele foi, irmãos, com toda alegria, né? O advogado falou: não, a gente pode recorrer. Não, se eu estou errado, eu vou mudar. Não precisa mexer em nada. Foi passando o seu tempo, esse líder foi lá dentro da prisão visitar ele e
que você está? Ele falou assim: pastor, foi de Deus eu ter vindo para cá. Foi de Deus lá no passado os oficiais não terem me achado. Porque aqui dentro eu estou fazendo uma obra tão grande que eu estou levando muito preso para Jesus. Irmãos, para resumir, em um ano que ele ficou preso, ele batizou 500 presos. Foi uma obra missionária dentro daquele presídio maravilhoso. Não teve confusões dentro do presídio. Começou as pessoas a saírem de lá com bom comportamento, uma vida transformada. E aí a própria justiça foi acionada pelo diretor do presídio, falando: olha, esse camarada que foi 15 anos fora, veio para cá, né, está em bom comportamento, o presídio virou outro depois da entrada dele. Então nós estamos acionando a justiça para colocar ele em liberdade, porque ele não oferece perigo nenhum à sociedade, pelo contrário, está fazendo um excelente trabalho. E aí o que aconteceu? Depois de 1 ano e meio, colocaram ele em liberdade. Hoje ele continua sendo pastor, servindo a Jesus, não deve mais nada para a justiça, mas aquilo que fizeram para que ele fosse envergonhado, porque é assim, irmãos, que as pessoas fazem: ah lá, errou, mas está lá se escondendo atrás da Bíblia, se escondendo atrás do pastor, fazendo isso, porque Satanás quer envergonhar. Mas até aquilo que vem contra, irmãos, quando a gente está na direção de Deus, a nossa vida vira um testemunho. Aquilo, a maldição que lançam para nos matar, aí a gente conta o testemunho que a gente se livrou lá na frente. Tudo gera testemunho. Então, às vezes a pessoa está ali vivendo uma condenação porque ela ainda não entendeu o chamado de Deus na vida dela. E aqui ele diz, e estes sinais, versículo 17, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão o quê? Demônios e falarão novas línguas. Ou seja, a língua que aquele pastor estava falando naquele presídio, o outro não estava falando, irmãos. Era uma língua de que tipo? De conversão, de salvação, de arrependimento. Talvez algum preso poderia falar para ele: você está falando de Jesus salva, cura e liberta, você está aqui preso com a gente. Talvez foi o que falaram de Paulo e Silas, né? Vocês estão lá pregando o Evangelho, pregando Jesus, mas vocês estão aqui, estão presos aqui. Mas o que aconteceu? Sobreveio um grande terremoto, depois de orações e louvor a Deus. Porque Paulo e Silas sabiam do chamado. Aquele pastor sabia do chamado. Você precisa saber do chamado. Através da sua vida, o Senhor pode fazer uma obra maravilhosa. Não é você que faz a obra, é o nome do Senhor. E aqui ele está dizendo no versículo 18: olha, e pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Até no mal você vai ser livre. Se você ficar na caminhada, entender o seu chamado de pregar o Evangelho, de dar testemunho pela sua vida. Falando de Paulo novamente, Paulo, quando o navio se quebrou todo, até na oração eu comentei disso na quarta, Paulo, mas aqueles homens chegaram na ilha, e chegando nessa ilha, os bárbaros receberam eles, e receberam muito bem, apesar de serem bárbaros. E aí Paulo estava catando gravetos, recolhendo lenha ali para jogar na fogueira, para aquecer eles, porque eles ficaram em alto mar, estavam ali com o corpo gelado. Então, aqueles bárbaros ofereceram abrigo na ilha e uma fogueira, só que o fogo tinha que ser alimentado. E aí, quando Paulo estava pegando os gravetos, veio uma víbora, uma serpente mortal, que mordeu Paulo. E todo mundo olhou, parou e olhou para Paulo. Alguns até julgaram: esse aí não vai escapar de Deus, não. Porque se ele achou que ia escapar de Deus lá no naufrágio, agora com essa víbora ele morre. Porque a víbora era mortal, era morder, morreu. Mas o que Paulo fez? Paulo olhou, viu a serpente, pegou ela, jogou no fogo e continuou recolhendo o lenho. E todo mundo esperando ele cair duro ali, né? Esperando a queda. E Paulo continuou vindo normalmente. Por quê?
quê? Porque os sinais estavam acompanhando Paulo. Na vida, irmãos, a gente vai encontrar muita gente boa, mas também a gente vai encontrar muita gente ruim. Pessoas usadas pela serpente chamada Satanás. E pessoas que eu espero que você nunca tenha vivido um caso assim. Mas tem pessoas que elas têm tanta maldade dentro, o diabo alimenta tanta maldade, ela chega a dar coisas com veneno para outra comer. Ela dá alguma coisa para ferir, para matar. A gente vê muitos testemunhos da pessoa que ganha um vasinho de planta, uma plantinha tão bonita, cheia de terra de cemitério ali, para poder fazer mal para aquela família. A gente vê testemunhos de ex-bruxos, a gente não acredita nessas coisas não. Mas o Satanás é assim, faz você não acreditar para deixar ele fazer as coisas que ele tem que fazer. E tem muita gente sendo usada por mal, irmãos. Eu vi um testemunho de um bruxo contando que ele passa na frente da casa de servos de Deus, joga pó ali de mistura de terra de cemitério, coisa consagrada, para haver discussão naquela família, para arrebentar com aquela família. E às vezes a pessoa está andando bem, do nada as coisas começam a dar errado e ela acha que é normal. Às vezes tem um dedo da serpente maligna ali. Então tome muito cuidado, irmãos, com o presente que você recebe. Comida, principalmente. Eu sempre falo com meu esposo, falo com minhas filhas, né? Você vê maldade em tudo, não. O mundo jaz o maligno. As pessoas, tem gente que você vai encontrar com boa intenção, tem. Mas você vai encontrar gente com má intenção também. E pessoa vazia é usada facilmente por Satanás. Então, quantas crianças que são viciadas na porta de escola? Que pessoas usadas pelo diabo, ela injeta droga dentro do doce e dá para a criança. Aí a criança começa a viciar naquele doce, viciar, é para entregar droga daqui para mim. É assim, irmãos. Satanás é enganador. Mas ele diz que até dessas coisas ele vai nos livrar. Se alguém vier com má intenção, irmãos, se alguém vier com coisa errada, se você está andando com Deus, não faz nem posse em você. Não faz nem posse. A Bíblia diz em Isaías 54, 17, que nenhuma ferramenta forjada contra você vai prosperar. Nenhuma língua que se levanta contra você em juízo vai prosperar. Não vai para frente. Você tem poder de condenar essas coisas. Nenhuma ferramenta preparada, forjada contra ti vai prosperar. Você não vai para frente. Contra Jacó, contra o servo de Deus, não vale encantamento. Porque jogaram uma bomba. Se você ficar crendo, não vai acontecer. Mas se você crer no poder de Deus, o poder de Deus é maior. Tem gente que abre a boca, eu fui feitiçado, fui macumbado, fui isso. E onde está Deus? Paulo não ficou, eu fui mordido pela serpente, eu vou morrer, vai ficar sequela, vai ter certeza que em algum momento esse veneno vai fazer. Não, sacode no fogo de Deus, meu irmão. E sua vida tem que ir adiante, causando bom testemunho. Ele está dizendo aqui, 18: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Ou seja, se tem alguma coisa contra nós, o que nós temos que fazer, pastor, então? Né? O que você deve fazer? Se alguém te der alguma coisa, primeiro ato, consagre a Deus. Te deu um alimento, abençoar o nome de Jesus. Te deu uma vestimenta, abençoar o nome de Jesus. É um ato do servo de Deus. Deixa eu abençoar aqui, porque eu acho que tem capeta nisso. Não precisa fazer um negócio desse, vai até ofender a pessoa. Você vai até fechar o acesso para Deus operar. Mas o bom testemunho é que você consagra tudo a Deus. Ganhou, recebeu, viu algo? Ele está dizendo aqui, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A parte da vida que está enferma, estende a mão ali, irmão. A parte da família está enferma, estende a mão ali. Se é alguma pessoa em particular, estenda a mão. O poder vai te acompanhar. A Bíblia diz, irmãos, que a bênção de Deus ela nos acompanha. Deuteronômio 28, versículo 2 diz isso.
E as bênçãos de Deus nos acompanharão, nos seguirão. Então, o poder de Deus que Jesus estava falando aqui, os sinais, eles vão começar a te seguir. Você vai ser uma pessoa liberta, uma pessoa abençoada, uma pessoa que tem um bom testemunho para contar, que tem palavra de esperança, que tem o poder de Deus atuando, né? Até as pessoas que vão te fazer mal, irmãos, elas vão começar a buscar o bem por causa do bem de Deus na sua vida. Então, irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente nem imagina. No dia do juízo vai ser revelado. Coisa que você acha que não é possível, estou doido. Nada, irmão, é Deus já te mostrando para você tomar uma atitude. Ir lá em nome de Jesus e cancelar todo esse mal. Senhor, isso aqui na minha vida não está normal. Não está normal essa perseguição. Jesus, essa dor aqui não está normal. Jesus, esse problema aqui não está normal. Isso aqui que está acontecendo na minha vida não está normal. Então, em nome de Jesus, eu condeno isso. Você vai ver, irmão, o diabo vai perder força. Resistir firmes ao diabo e ele fugirá de nós. Resistir é ficar na palavra. É não aceitar. Né? Pode até ter feito. Pode até declarar, mas não, realmente eu fiz mesmo. Mas aí você fica firme. Não, Deus te abençoe. Que a bênção já está comigo. Em nome de Jesus, eu sou mais que vencedor. Segue teu mundo, irmãos. Levando o testemunho. E aí ele diz aqui, ó, 19. Olha, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Olha o versículo 20 para a gente encerrar. E eles, tendo o quê? Partido, levaram a vida em diante, irmãos. Nós não podemos ficar parados no tempo, esperando as coisas acontecerem. Ó, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Leve um bom testemunho, irmãos, aonde você for. Tiver a oportunidade de contar, conte quando Deus tem sido bom com você. Tiver a oportunidade de contar o testemunho da palavra de Deus, mais verdadeira ainda, conte. Olha, o Deus que eu sigo, Ele abre o mar. O Jesus que eu entreguei minha vida alguns anos atrás, Ele cura, salva e liberta. Teu testemunho. E eles partindo, pregaram por todas as partes. Mas olha que lindo isso aqui, ó. Cooperando com eles quem? O Senhor. Quem é que vai te ajudar? Quem é que vai cooperar com você? Jesus. Quem é que vai te ajudar a chegar em lugares onde você nunca pensou que chegaria? Jesus. Quem vai te dar condição de pregar o Evangelho em lugar que você achou que nunca ia contar seu testemunho? Jesus. Olha o testemunho desse pastor. Eu estou contando aqui o Espírito Santo de lá no Rio de Janeiro. E quantos outros lugares não está contando o testemunho dele? Olha Paulo, nós nunca conhecemos Paulo, mas estamos aqui contando o testemunho de como Deus o livrou da prisão, de como Deus usou ele para curar, de como a liberdade de Cristo livrou ele da víbora, da serpente. Nós não estamos contando o testemunho dele, como falamos? Não contamos o de Jesus? Irmãos, Deus dá condição da gente ir até nos confins da terra para falar do nome dele. Quando você tiver a oportunidade, fale, irmãos. Não fale de você, não fale de ninguém, fale do testemunho. Vai ser uma bênção. E cooperando com eles o Senhor, Deus vai cooperar. E confirmando a palavra com o quê? Com os sinais que se seguiram. Deus vai cooperar com você, vai confirmar a obra nas suas mãos. Uma coisa linda. Haja com fé, meu irmão. E o sinal, aqui ó. E pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais. Ou seja, vai ter sinais de Deus na sua vida. Amém? Deus vai cooperar com você com a palavra dele. Amém? E você vai contar o testemunho. Olha aqui, ó. Confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. E disseram o quê? Amém. Assim seja. Meu irmão, haja com fé. Ande com fé. Faça oração pela fé. E os sinais vão te seguir. Você vai ter testemunho bonito para contar. Você não vai ficar à sombra de ficar contando testemunho de ninguém, irmãos.
Vai contar a sua madrugada, mas você vai ter os seus próprios testemunhos de quando você creu, a salvação chegou. De quando você fez a oração da fé, um milagre aconteceu. Irmãos, é cada testemunho impactante. Às vezes a gente olha e fala: nossa, como Deus faz uma obra bonita. E a obra que Ele faz é linda, irmãos. E Ele quer usar pessoas simples, comuns como você, como eu, pessoas dispostas a acreditar. Deus não está procurando ninguém, né, com colarinho, com joias, com adereços. Ele está procurando pessoas simples. A Maria da casa mais simples, o José da casa mais simples. Pessoas que creem de todo o coração. E os sinais dele vão te acompanhar, irmãos. Você vai fazer a oração da fé e o milagre vai acontecer. Seja um pedacinho de pano, graveto, uma água, seja o que for. Se Deus te instruir, faça conforme a direção de Deus, e ninguém tem nada com isso. A sua fé vai te levar a viver o sobrenatural de Deus. Amém? Pai, é um veículo simbólico. Sabemos que é pura e simplesmente água, mas que foi criado pelas suas mãos. Mas a tua palavra, Senhor, em Êxodo capítulo 23, versículo 25, diz que o Senhor abençoaria o nosso pão e a nossa água, e tiraria do nosso meio todas as enfermidades. E a tua palavra ainda acrescenta que não haveria estéreis no nosso meio, e ninguém que abortasse. Meu Deus, é coisa maravilhosa é a tua promessa. Há muitos que criticam, sim. Qualquer coisa que fizermos, o mundo vai criticar. Mas essa é a nossa fé. E a nossa fé aliada à tua palavra e ao nome de Jesus, com base também em Provérbios, que diz que nós devemos consagrar tudo que fizermos ao Senhor. Nós consagramos esse bolinho de água. Quem está em casa está consagrando um copo. Aos que aqui vão beber, que vão levar para alguém, que vão pegar esse pouquinho de água e vão misturar em outros lugares. Eu não sei, Deus. Mas a cada um o Senhor vai dar uma inspiração. E a cada inspiração o Senhor vai dar um sinal para se seguir. Os sinais seguirão aos que crerem em meu nome. E é no nome de Jesus que nós abençoamos agora esta palavra. Para que, meu Deus, o poder do Senhor flua através desse veículo chamado água. Coisa tão simples, mas que o Senhor criou em grande poder. Porque tudo que o Senhor faz é bom. A obra que o Senhor faz, ela dura para sempre. E Pai, através dessa água, para tirar do meio mesmo o espírito doente. Tem pessoas que são doentes, não é do corpo, Senhor, mas é do espírito. A doença, a enfermidade chamada incredulidade, já tomou o espírito todinho, já tomou o coração todinho. E o sinal não consegue acompanhar. Os milagres não conseguem acompanhar, porque a dúvida está maior do que crer. E o Senhor disse que se não crer, a condenação chega. E tem muita gente vivendo a condenação desse mundo. Mas o Senhor quer que a gente ande em liberdade. Isso foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. O Senhor é a única verdade que pode nos libertar. Seja nessa fé simples, num copinho de água, ou seja, numa fé extraordinária para remover compromisso. Mas pela tua palavra, em teu nome, nós assim oramos e consagramos essa água. Consagramos a nossa vida, porque nós também queremos ser alvos do teu milagre. Como Paulo, ser bom testemunho, seja na prisão ou fora dela. Talvez Satanás está aprisionando alguém, Senhor, mas vai gerar testemunho por isso.
Assim como a resposta de Daniel, que desde o primeiro dia já estava ali com ele, mas só que a palavra de Deus diz que o inferno impediu, o príncipe das trevas impediu que a resposta chegasse a Daniel. E o Senhor mandou um anjo para guerrear. E Daniel perseverou firme, confiando sempre em Deus. E ao final chegou a resposta para ele. E o anjo diz: Daniel, o Senhor te ouviu desde o primeiro dia e te respondeu. Mas o próprio inferno fica impedido, irmãos, tentando fazer o problema parecer mais alto, fazendo você enxergar só o problema e nunca a solução. Tem gente que só está enxergando tragédia. Estou até vendo que o futuro vai ser ruim. Tem gente que só está enxergando o mal, que está com a visão corrompida, que está sofrendo condenação. Mas o Senhor é a luz que ilumina os nossos olhos. Ilumina os olhos do teu povo, Senhor, para que todo o corpo tenha luz. Possamos olhar a luz da tua palavra e ao teu nome orarmos e os sinais nos acompanhar. Senhor, os sinais vão nos seguir. Não é a gente vai correr atrás de sinal, não é a gente vai correr atrás do milagre, não é a gente vai correr atrás da outra. Não, Senhor. Só um simples fato de crer e testemunhar a boa notícia, as bênçãos virão nos alcançar. Eu creio nisso, Senhor. Por isso nós nos consagramos também na tua presença. Retira o espírito de enfermidade do nosso corpo, do corpo, da alma, da família, das finanças, da saúde, do coração, dos olhos. Aonde for que o príncipe deste mundo estiver atuando, e com o poder de Deus, essa pessoa seja liberta, ela viva aquilo que de completo o Senhor Jesus veio trazer. E aí o Senhor vai cooperar conosco. E aí o Senhor vai confirmar cada palavra em nossa vida. E nós cresceremos para a glória de Deus e alcançaremos muito para o reino dos céus. Em nome de Jesus. Participem todos agora. Maravilhoso Deus. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor não desampare aquele que confia em Ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente confia em Ti. E Pai, nós não temos mais nada para fazer a não ser confiar em Ti. Mesmo que tudo ao nosso redor pareça estranho, pareça dificultoso, nós devemos fazer é continuar seguindo e prosseguindo em frente. Que nada afaste essa fé, e a fé se tornará a certeza de tudo. A fé será o que vai agradar ao Senhor. A fé será aquela das coisas que se esperam, ainda que não possamos ver, mas que vai acontecer. Quem está na fé não recua, vai adiante. E o Senhor coopera. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu propósito. Eu tenho certeza que essa chamada universal hoje fala no coração dessa pessoa. Ela precisa falar mais das coisas de Deus. Em vez de ficar falando de problema, em vez de ficar falando de coisa ruim, quanto mais ela falar da grandeza de Deus, mais o Senhor vai cooperar com ela. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender
daqueles que te amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e daqueles que são chamados pelo teu poder. E assim, Senhor, nós cremos que a bênção de Deus, a bênção do Senhor que enriquece não acrescentadores, já está sobre nós. Tomamos posse do sacrifício na cruz do Calvário, que pelas feridas de Jesus nós já fomos curados, sarados, redimidos. Tomamos posse disso e confessamos: meu corpo fique curado agora, minha mente seja renovada agora, meu coração fique em paz agora, porque tudo coopera para o meu bem, porque eu amo o Senhor e creio na manifestação do teu poder. Que essa seja a oração diária dessa pessoa, em nome de Jesus. E ainda que ela passe por situações difíceis, como Paulo passou, como os discípulos passaram e outras pessoas também passaram, que ela tenha certeza que aquilo vai virar um testemunho para a glória de Deus. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Creia nisso sempre, e a vitória é certa, em nome de Jesus. Você diga amém? Diga graças a Deus. Aplauda Jesus bem forte para a glória de Deus. Amém? Pastora, agora eu entendi o meu chamado. Então vai fazer a obra, irmãos. Essa obra bonita que você foi chamado para fazer, testemunhar o poder de Deus. Amém?